Olá, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre as afecções do sistema nervoso ou infecções do sistema nervoso. O cérebro e o cordão espinhal são protegidos de pressões mecânicas ou deformações por estarem contidos em compartimentos rígidos, crânio e coluna vertebral, e também agem como barreira contra infecções. Tanto o cérebro como a medula espinhal são recobertos e protegidos por três membranas contínuas, denominadas de meninges. A mais externa, a dura mater, a camada média, a aracnoide mater, e a mais interna, pia mater. Entre a pia mater e a aracnoide há um espaço denominado espaço subaracnoide, em que um adulto tem de 100 a 160 ml de fluido cerebroespinhal. Uma vez, que esse fluido possui baixos níveis de complemento e anticorpos circulantes e poucas células fagocíticas, as bactérias podem se multiplicar em seu interior. Mesmo que o sistema nervoso central tenha uma proteção considerável, ainda pode ser invadido por micro-organismos de diversos modos. Por exemplo, os micro-organismos podem chegar até ele através do trauma, como fratura de crânio ou da coluna, ou através de procedimentos médicos, como punção lombar, em que a agulha é inserida no espaço subaracnoide, dentre outros fatores. Alguns micro-organismos também podem se mover ao longo dos nervos periféricos. Provavelmente, porém, as vias comuns de invasão do sistema nervoso central são a corrente sanguínea e o sistema linfático. Quando a inflamação altera a permeabilidade da barreira hematoencefálica. A invasão local a partir de ouvido ou sinusoides infectados, ou ainda por defeitos congênitos, tal como espinha bífida, também ocorre por invasão via trato olfativo. Meningite amebiana é rara, porém acontece. Vamos entender um pouquinho mais dessa invasão na corrente sanguínea. A invasão via corrente sanguínea ocorre pela passagem através da barreira hematoencefálica, provocando encefalite, ou através da barreira hematolicórica, produzindo meningite. Os micróbios podem atravessar essa barreira por crescimento, infecção de células, transporte passivo via vacúolos e transporte de células brancas. A invasão do sistema nervoso central, entretanto, é um evento raro devido a que a maioria dos micro-organismos não passam do sangue para o sistema nervoso, através das barreiras naturais que o nosso organismo tem, sendo estes eventos observados somente em uma parcela muito pequena de indivíduos infectados. E nos periféricos, acontecem várias infecções virais. Exemplos: o vírus da raiva, introduzido no músculo ou tecidos subcutâneos pela mordida de um animal raivoso, infecta as fibras musculares e músculos lisos após a fixação do vírus ao receptor nicotínico da acetilcolina. O vírus, então, penetra nos nervos periféricos, migra até o sistema nervoso central, alcança as células glias e os neurônios, a parte neuronal, onde se multiplica. Por isso que a corrida para tomar a vacina. Meningite é a inflamação das meninges, causada principalmente por micro-organismos patogênicos, com alta taxa de morbidade e mortalidade. É um processo inflamatório da aracnoide, da pia mater e do fluido cerebroespinhal, estendendo-se pelo espaço subaracnoide do cérebro e da medula espinhal. Uma vez instalado o processo infeccioso, dissemina-se rapidamente pelo fluido. A inflamação pode produzir pus e se estender por todo o sistema nervoso central. Pode ser causada por diferentes patógenos, incluindo vírus, bactérias,
fungos e protozoários. A meningite viral é a mais comum, mas tende a ser mais leve do que a bacteriana. Qual é o quadro clínico? A meningite é mais frequente nos meses quentes e caracteriza-se por 4 síndromes, podendo cursar com as características infecciosa, da irritação, da hipertensão intracraniana e da encefalítica. O que é isso? A infecciosa é febre, hipotermia, anorexia, apatia, sintomas de infecção. A irritação radicular com sinais meníngeos característicos, rigidez na nuca, muito observada. E a hipertensão intracraniana, cefaleia, vômitos, sem relação com a alimentação, fundo do olho com edema. E a encefalítica é por sonolência caracterizada, agitação, torpor, delírio, coma. Pode haver sequelas tanto como retardo mental, surdez, convulsões e perdas motoras ou sensoriais, tá? Um sinal é o de Brudzinski, nunca sai, Brudzinski, porque eu só quero ler, Brudzinski, mas não é Brudzinski. Positivo e o sinal de Kernig, são sinais de irritação da meninge, ó. Resistência na flexão passiva do pescoço, ele fica duro, tá vendo ali? É o sinal de Brudzinski. Incapacidade de estender a perna. São os 2 sinais que são notados. A meningite bacteriana, os agentes causadores mais importantes são a Neisseria meningitidis, vamos lá para nome difícil, Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenza e Mycobacterium tuberculosis. Esses 3 patógenos possuem vários fatores de virulência em comum, incluindo uma cápsula de polissacarídeo. Existem outros tipos de micro-organismos que podem causar meningites bacterianas, como Listeria, monocitogenes e Escherichia, apesar de ler Escherichia, a gente fala Escherichia coli e Streptococcus B hemolíticos. Ó, o que acontece? Uma infecção do sistema nervoso central. Tá vendo ali naquela vermelha, naquela lâmina, aqueles pontinhos pretos? E o cérebro, como é que fica? As meninges. Olha lá o cérebro com meningite purulenta, o pus por cima dele. É isso aí. A meningocócica, né? A Neisseria meningitidis. É a responsável pela meningite meningocócica. Os mais frequentes acometidos pela meningite meningocócica são os bebês, que perderam os anticorpos adquiridos da mãe, e os adolescentes que não foram expostos ao sorotipo infectante, portanto, não possuem imunidade específica. No Brasil, a Neisseria meningitidis é a principal bactéria causadora da meningite, infelizmente, tá? O quadro clínico. Após o período de incubação de 1 a 3 dias, o início é repentino com irritação da garganta, cefaleia, entorpecimento, febre, irritabilidade e rigidez na nuca. Frequentemente ocorre erupção cutânea, tipo hemorrágica, com petequias, refletindo em sepsia associada. Nos casos mais graves pode ocorrer sangramento cerebral e nas glândulas adrenais, que tem o nome de outra síndrome, Werthausen-Fredriksen. O povo que descobre bota seu nome em tudo, tá? E os principais exames: cultura do licor, padrão ouro, que é retirado da coluna, tá? Hemocultura, contra-imunoeletroforese e aglutinação pelo látex, que é a parte imunológica que é feita para descobrir que tipo é de meningite, tá? Esses são os exames principais. Exame físico do líquido, aí ele é feito o estudo do líquido e aí faz a determinação. E também se estuda a característica de como está o líquido cefalorraquidiano. Tanto a determinação da glicose no licor, a proteína e o lactato.
Qual é o tratamento e a prevenção? Quase todas é penicilina, ampicilina, gentamicina, tá? Só a tuberculose que é o da tuberculose, isoniazida, rifampicina, pirazinamida e estreptomicina, que é o padrão para tuberculose. Mas vocês vão ver ali. E para prevenção, rifampicina como profilaxia, para quem tem contato, tá? E a tuberculose é a vacina da BCG, tá bom? E a Escherichia coli, não há vacina disponível. Não há uma prevenção, tá bom? Então, esses são os tratamentos e as prevenções necessárias. Sendo que, às vezes, em pediatria, quando a criança é muito bebê, ele descobre meningite, muitas das vezes o acesso é no crânio. E aí tem que raspar, tirar o cabelinho e o acesso é feito por ali, porque é muito difícil. Quando ele logo nasce, tem um coto umbilical para poder estar ajudando nesse processo, mas depois que já passou esse período, infelizmente, uma das maiores opções é ainda o crânio. Porque depois de usar um bom tempo o antibiótico, o que acontece é uma sensibilidade capilar. A meningite viral é o tipo mais comum de meningite. É uma doença mais suave do que a meningite bacteriana, com dor de cabeça, febre e mal-estar geral. Com menos rigidez do pescoço e o líquido, né, a fluoretação que acontece, ele é livre de bactérias. Indivíduos de todas as idades são suscetíveis, mas a faixa etária maior de risco é a de menores de 5 anos. Aproximadamente 85% dos casos são devido a grupos de enterovírus, dentre eles os quais se destacam é o poliovírus, hercovírus e o coxsackiervírus. No grupo dos enterovírus destacam-se a família Picornaviridae, ecovírus e o polivírus também. É bem comum, é mais esses tipos. Outros grupos menos frequentes é o arbovírus, herpes simples e o vírus da varicela, da cachumba e do sarampo. Também pode ter. Quais as características? Considera-se como meningite de provável etiologia viral, caso suspeito com licor de aspecto límpido e celularidade apresentando que a gente chama de pleocitose, né? Mas isso para compreender é mais o médico, viu? Com predomínio de mononucleares, porque quando vem um líquido, ele tem que fazer o estudo daquele líquido para descobrir o que é. Para considerar um caso confirmado, o caso provável de meningite viral, com confirmação laboratorial ou história de vínculo epidemiológico, com caso confirmado laboratorialmente por isolamento e identificação. Então, tem que isolar e identificar. Além do licor, deverão ser coletadas amostras de fezes e soro pareados dos casos. Licor, fezes e soro, 5 ml de sangue sem anticoagulante. Tá bom? Essas amostras pareadas devem ser coletadas, uma amostra em fase aguda e outra em fase de convalescência, após 15 dias da data do início dos sintomas. São processadas somente as amostras pareadas, para aí ter a certeza, tá? O tratamento das meningites virais é de suporte. Antitérmico, não tem medicamento para vírus. Antiemético, metoclopramida, é muito usado. Cabeceira elevada a 30 graus. Se o paciente estiver sonolento ou confuso ou com dificuldade de deglutição, deverá ser mantida a sonda nasogástrica para hidratação adequada e evitar broncoaspiração. Nos casos de herpes vírus, pode ser utilizado o aciclovir a cada 8 horas por 14 a 21 dias. A punção licórica alivia a cefaleia por diminuir a pressão intracraniana. O uso de corticosteroides é discutível, porque melhora uma coisa e piora a outra, tá? Então, é discutível, assim como a gama-globulina. Em surtos do tipo cachumba, faz-se busca ativa dos casos e o bloqueio da transmissão por meio da imunização. Então, teve um caso confirmado, tem que fazer o registro e tem que visitar todo mundo que mora ao redor e quem mora na casa para ter a imunização e o acompanhamento.
Em geral, a meningite viral evolui de forma benigna, em geral, tá? Tétano. É o agente causal do tétano, é o clostridium tetani. Os sintomas são causados por uma neurotoxina extremamente potente, a tetanoplasmina, que é liberada após a morte e a lise das bactérias em crescimento. Ela penetra o sistema nervoso central através dos nervos periféricos ou do sangue. A neurotoxina tetânica bloqueia a via de relaxamento de modo que ambos os conjuntos oponentes de músculos se contraem, resultando em espasmos musculares característicos. Os músculos da mandíbula são afetados precocemente na doença, impedindo a boca de abrir, uma condição conhecida como trismo. Em casos extremos, os espasmos dos músculos lombares fazem a cabeça e os calcanhares se inclinarem para trás, uma condição conhecida como opositótono. Trismo e opositótono. Gradualmente, outros músculos esqueléticos tornam-se afetados, incluindo os músculos envolvidos da deglutição. A morte resulta de espasmos dos músculos respiratórios. Olá. É muito triste. O diagnóstico do tétano baseia-se no quadro clínico e da história da lesão. O diagnóstico diferencial do tétano é o envenenamento por estricina. A cultura de tecidos de feridas contaminadas em condições anaeróbias pode levar ao crescimento. Os resultados do tratamento do tétano não são satisfatórios. É por isso que quando alguém se corta com algo enferrujado, desce para tomar logo a vacina. A prevenção é de suma importância através da imunização ativa com toxoides. Independente da gente, além disso, ainda ter no nosso cartão de vacina, a antitetânica. Do uso de profilático de antitoxinas, neutralização da toxina e da administração de penicilinas. Botulismo. O agente causal do botulismo é o Clostridium botulinum. O botulismo não é infecção, é uma intoxicação. Durante o crescimento do botulino, ocorre liberação de toxinas no ambiente. São conhecidas várias variedades antígenos de toxinas, tipo A, B e C. Constitui a principal causa de doença em humano. Essas toxinas constituem-se proteínas neurotóxicas. Acredita-se que a cadeia pesada liga especificamente a toxina às placas terminais dos nervos motores, com internalização da toxina. A cadeia leve bloqueia a liberação de acetilcolina, mediada por cálcio. A principal causa da doença consiste na ingestão de alimentos nos quais tenham o botulino. Ele já cresceu e produziu toxina. Os alimentos mais comuns incluem alimentos condimentados, defumados, embalados a vácuo ou enlatados que não são ingeridos sem cozimento, que não foram cozinhados. Frequentemente também ocorre o botulismo por ferida. Tá? Olha aí. Os sintomas aparecem de 18 a 24 horas após a ingestão do alimento contaminado com a toxina, com incoordenação dos músculos oculares, diplopia, incapacidade de deglutição, dificuldade na fala, sinais de paralisia bulbar. Ocorre morte com paralisia respiratória ou cardíaca. O diagnóstico pode encontrar toxina no soro do paciente, podendo ser também encontrada em restos de alimentos. Quando já for soro, gente, é quando faz a coleta de sangue, viu? Do botulismo do lactante, a toxina podem ser encontradas no conteúdo gastrointestinal, mas não no soro. O tratamento é a administração de antitoxina trivalente, A, B e E, via intravenosa. E a raiva pro? A raiva é uma doença que quase sempre resulta em encefalite fatal. O agente causal é o rabovírus. Lembram dela aí que a gente falou? Os seres humanos, em geral, adquirem o vírus da raiva pela mordida, né? Porque, assim, o que eu queria falar antes disso? Muitas vezes o animal morde e as pessoas não tomam as condutas devidas, tá? Pois o animal estava infectado e as pessoas não sabem e ficam em casa e não vão pro hospital.
O vírus pode atravessar a mucosa intacta, pelos olhos ou pelas aberturas corporais. Inicialmente, o vírus se multiplica no músculo esquelético e tecido conjuntivo, onde permanece localizado por períodos variados de dias e meses. Então, penetra nos nervos periféricos, chegando até o sistema nervoso central, onde causa encefalite. Período de incubação é até 6 anos, já foram relatados, mas a média de 30 a 50 dias. As mordidas em áreas ricas em fibras nervosas, como as mãos e a face, são especialmente perigosas, e o período de incubação resultante tende a ser curto. Quanto mais vascularização, mais curto. Os sintomas preliminares são leves e variados, lembrando várias infecções comuns. Quando o sistema nervoso central é envolvido, o paciente tende a alternar períodos de agitação e calma. Nesse momento, quais são os sintomas? Espasmos no músculo da boca e da faringe, que ocorre quando o paciente sente correntes de ar ou engole líquidos. Quando a paralisia se inicia, o fluxo de saliva aumenta à medida que a deglutição torna-se difícil e o controle nervoso é progressivamente perdido. De fato, mesmo a mera visão ou pensamento na água pode desencadear espasmos, daí o nome comum hidrofobia. Medo de água. Os seres humanos também exibem sintomas similares ao da raiva furiosa, podendo até morder outras pessoas. Os estágios finais da doença resultam de lesão extensa às células nervosas do cérebro e da medula espinhal. A raiva. O vírus penetra no tecido. Ele vai para a medula, entra nas glândulas salivares e outros órgãos. O diagnóstico laboratorial da raiva dos seres humanos e animais é baseado em vários achados. Quando o paciente ou o animal estiver ativo, um diagnóstico algumas vezes pode ser confirmado pela imunofluorescência, em que antígenos virais são detectados na saliva, no soro ou no fluido cérebro-espinhal. Qual é o tratamento? Qualquer mordida por um animal que seja positivo para a raiva deve se submeter à profilaxia pós-exposição, que significa uma série de vacinas antirrábicas e injeções de imunoglobulinas. Muito importante. Além das infecções, nós temos também distúrbios. A gente já falou do acidente vascular cerebral, que pode ser causado tanto pela obstrução de uma artéria, que leva à isquemia de uma área do cérebro, como por uma ruptura arterial seguida de derrame. Os neurônios alimentados pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, estabelecendo assim uma lesão neurológica irreversível. Muitos passam a apresentar problemas motores e da fala. Aí nós temos uma figurinha para ficar atento aos sintomas, mas falamos do AVC. A perda da visão, tá? Tudo isso. Os problemas da fala, a fraqueza nos braços, a fraqueza facial, a fraqueza nas pernas. O AVC ocorre quando há um entupimento ou rompimento de vasos que levam sangue ao cérebro, tá? Tem um AVC isquêmico e tem um AVC hemorrágico, acidente vascular cerebral. E é um distúrbio do sistema nervoso que nós temos que lidar. Onde nós vamos ver muito isso em idosos, tá? Fumantes, principalmente, portadores de colesterol alto, hipertensos, cardiopatas, diabéticos. Então, em toda disciplina, porque eu disse que a gente já falou de AVC. Em disciplina passada eu falei um pouquinho. Então, toda disciplina a gente está falando de AVC, porque está muito comum. Até jovens, tem muitas pessoas tendo AVC ou com aneurisma, tá? Os ataques epiléticos, que é outro distúrbio. A epilepsia não é uma doença, e sim um sintoma, que pode ocorrer em diferentes formas clínicas. As epilepsias aparecem na maioria dos casos antes dos 18 anos de idade e podem ter causas diversas, tais como as anomalias congênitas, doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes do traumatismo craniano e tumores cerebrais. Então, mantenha-se calmo e acalme quem assiste à crise. Desaperte a roupa à volta do pescoço. Permaneça junto da pessoa até que volte a respirar normalmente e comece a acordar. Coloque a cabeça da pessoa de lado
tá? Você coloca a cabeça assim, enquanto ela não está se batendo, para que a saliva possa escorrer para fora da boca. Ponha qualquer coisa macia debaixo da cabeça ou ampare esta com sua mão, impedindo ela de bater a cabeça no chão. Ofereça para ela ajuda ou, no regresso de casa, chamar alguém da família. Nunca segure braços e pernas na hora da movimentação. Além disso, temos também a doença de Parkinson. Manifesta-se geralmente a partir dos 60 anos de idade e é causada por alterações nos neurônios, que constitui a substância negra. E o corpo estriado, dois importantes centros motores do cérebro, a pessoa afetada passa a apresentar movimentos lentos, rigidez corporal, tremor incontrolável, além de acentuada redução da quantidade de dopamina, substância neurotransmissora, fabricada pelos neurônios do corpo estriado. Inclinação do tronco, movimento, de contar dinheiro, como ele fica, com a mão. Marcha embaralhada, rigidez, o tremor, redução da oscilação do braço e rigidez e tremor da cabeça. É os sinais do Parkinson. E também nós temos a doença de Huntington. O que é isso? Começa a se manifestar por volta dos 40 anos de idade. A pessoa perde progressivamente a coordenação dos movimentos voluntários, a capacidade intelectual e a memória, causada pela morte dos neurônios do corpo estriado. Pode ser hereditária ou causada por uma mutação genética. O Alzheimer é a perda da memória, dificuldade para realizar atividades simples, mudança de humor e comportamento agressivo. Muitos acham que esses sintomas são coisas de velho, mas eles podem ser sinais do mal de Alzheimer, doença que ataca o cérebro e não tem cura. E no final a pessoa nem anda e faz todas as necessidades na cama, e ela não é só perder a memória, vai muito mais e não entender mais nem como se anda no final. Tá? Uma dependência de tudo. E vamos agora para a nossa revisão. Falamos ali de algumas algumas situações do sistema nervoso. No início falei das infecções do sistema nervoso, as afecções. E agora vamos revisar. Vírus, bactérias, protozoários e vermes podem parasitar o sistema nervoso, causando doenças de gravidade que depende do tipo do agente infeccioso, do seu estado físico e da idade da pessoa afetada. Diversos tipos de vírus podem atingir as meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso central, causando as meninges virais. Se o encéfalo for afetado, fala-se de encefalites. Se a medula espinhal for afetada, fala-se de poliomielite. Infecções bacterianas também podem causar meningites, tá? Aí, a poliomielite, lembra? Meninge, meningites, poliomielite. Doença contagiosa causada pelo poliovírus. Tá vendo? Com contato direto de fezes ou secreções expelidas. Que tenha esse vírus. Febre, mal-estar, dor no corpo, vômitos. Da meningite, inflamação das meninges. As drogas e o sistema nervoso. As drogas atuam sobre o sistema nervoso central, são as chamadas de psicotrópicas. Este termo é composto por duas partes. Psico, que significa o nosso psiquismo, o que sentimos, pensamos e fazemos, e trópico, que relaciona-se ao termo tropismo, ou seja, ter atração por. Drogas psicotrópicas são, portanto, aquelas que atuam sobre o nosso cérebro, alterando nossa maneira de pensar, sentir ou agir. Então, maconha, solventes, estimulantes, cocaína e alucinógenos. Os alucinógenos, eles dão danos ao sistema nervoso. A maconha, ela tem dano, ela tem alteração do humor, perda de orientação. A cocaína também, tá? Afeta. Os estimulantes, tudo afeta. E isso vocês
precisam entender. Então, vimos um pouquinho sobre aquelas afecções todas que pode gerar. Vimos algumas ocorrências como o AVC, que vai lesar o neurônio porque não tem circulação. Vimos também o Alzheimer, Parkinson, entre outras doenças, e não esquecendo das infecções. É coisa, né, sistema nervoso? Mas fiquem tranquilos. Próxima aula teremos um podcast para absorver melhor. Bons estudos e até a próxima.